Número de casos de câncer já ultrapassa o de doenças cardiovasculares em países desenvolvidos. Manifestações prometem movimentar o feriado da Independência na capital. E ainda os destaques do Brasileirão e o primeiro amistoso do Brasil depois da conquista da Copa América. Não saia daí, o Horizonte Notícias já começou. Olá, vamos começar o Horizonte Notícia de hoje atualizando os números do sarampo no estado. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou nesta quinta-feira que subiram para 13 o número de casos confirmados da doença. Só nas últimas semanas, 9 casos já foram confirmados, todos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Desde o início de 2019, foram notificados 310 casos suspeitos de sarampo em 110 municípios de Minas. Destes, 159 já foram descartados e 138 continuam sob investigação. E as doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de mortalidade entre os adultos em idade média no mundo. Mas nos países ricos, o posto tem sido ocupado pelo câncer. A estatística baseada em 2 estudos foi publicada na revista médica The Lancet nesta semana. Vamos ver. O câncer está se tornando a principal causa de morte no mundo. De maneira geral, as doenças cardiovasculares seguem como a maior vilã entre os adultos, representando 40% das mortes em 2017, seguidas pelo câncer com 26% dos falecimentos. Só que, de acordo com 2 estudos publicados pela revista médica The Lancet, a estimativa é diferente entre as nações consideradas ricas, onde o câncer mata mais do que as doenças cardíacas. Os estudos acompanharam mais de 160 mil adultos em países de alta, média e baixa renda ao longo de uma década. No total, 70% dos casos de doenças cardíacas no mundo se devem a fatores alteráveis de risco, como os metabólicos, colesterol elevado, obesidade e diabetes. Nos países em desenvolvimento, os cientistas destacam ainda o papel da poluição do ar, da alimentação e dos reduzidos níveis de educação. Apesar de mostrar uma tendência, o alcance dos resultados é considerado limitado, já que envolve apenas 21 países, dos quais somente 4 são considerados ricos: Canadá, Arábia Saudita, Suécia e Emirados Árabes Unidos. E no próximo sábado, feriado da Independência do Brasil, uma série de manifestações estão previstas por todo o país. É o movimento Grito dos Excluídos. André Cristino traz mais detalhes para a gente. Pelo 25º ano, o dia 7 de setembro ficará marcado não só como o dia da independência do Brasil, mas também com o Grito dos Excluídos. Quem vai falar do movimento deixando com a gente é o Frederico Santana, coordenador de políticas sociais do Vicariato Episcopal para Ação Social e Política. Fred, qual é o grito deste ano? A cada ano são mais gritos no dia 7? Tem 25 anos que o tema não muda. Vida em primeiro lugar, né? Esse é um tema permanente que a gente sempre reflete com ele à luz da conjuntura. E à luz da conjuntura desse ano, a partir desse tema, a gente escolheu o lema "Este sistema não vale, lutamos por justiça, direitos e liberdade". Entendemos que tem 3 questões aí bem evidentes que estão ameaçadas no Brasil hoje, que é essa questão dos direitos. A gente está assistindo uma série de reformas que retiram direitos, seja trabalhista, seja previdenciária. A questão da justiça, uma vez que a gente tem visto um uso político por parte de boa parte do sistema judiciário, e liberdade, no sentido de que a gente sonha em que o dia que a vida estiver em primeiro lugar, ela esteja plena, né? E quem se acostumou à concentração ali na Praça da Rodoviária, este ano o endereço é outro. Esse ano a gente vai concentrar 9 horas da manhã, debaixo do viaduto Santa Teresa, ali em frente à Serraria Souza Cruz. Certo, muito obrigado, Fred. Lembrando que o grito é muito importante para o desenvolvimento da sociedade como um todo. André Cristino, para o Horizonte Notícia. Vamos saber então como que fica o trânsito no centro da capital nesse feriado de 7 de setembro.
A partir das 5h30 da manhã, a Avenida Afonso Pena, entre a Praça 7 e a Avenida Brasil, fica interditada para a realização do desfile de 7 de setembro. O mesmo ocorre com a Avenida Amazonas, entre as ruas da Bahia e São Paulo. Quem for passar pela Avenida Carandaí deve ficar atento, pois o trânsito estará impedido nos dois sentidos, entre as avenidas Afonso Pena e Bernardo Monteiro. A Avenida Getúlio Vargas permanece fechada entre Afonso Pena e Rua Maranhão. Faixas de tecido serão afixadas para orientação aos condutores e agentes da Unidade Integrada de Trânsito irão operar o tráfego na região. A liberação do trânsito de veículos a partir da Praça Milton Campos ocorre de forma gradativa a partir das 13 horas. Já o trecho da Avenida Afonso Pena, entre a Rua Pernambuco e Rua da Bahia, tem previsão de liberação a partir das 18 horas. Mais informações sobre o esquema de trânsito e transporte na página da BH Trans e no perfil da BH Trans no Twitter. E agora, no mês de setembro, a Igreja Católica celebra de maneira muito especial o mês da Bíblia. As paróquias e comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte realizam durante todo o mês momentos de reflexão, leitura orante, círculos bíblicos, entre outras atividades. No próximo dia 9, a Paulinas Editora lançará o livro Primeira Carta de João, Crer em Jesus Cristo e Amar uns aos outros, que tem como finalidade contribuir para o estudo bíblico realizado este mês. O lançamento será às 6 da tarde na Livraria Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. E chegou a hora da gente se atualizar sobre os destaques do mundo esportivo com André Cristino, que já está aqui no estúdio. André, bom dia. Vamos começar com seleção brasileira. Primeiro amistoso, depois da vitória, né, da conquista da Copa América. Isso mesmo. A seleção brasileira está nos Estados Unidos para fazer 2 amistosos e hoje, às 9h30 da noite, tem o primeiro deles contra a Colômbia. O jogo vai ser em Miami, além de ser o primeiro jogo pós-Copa América, vai ser também a reestreia de Neymar nos campos. Ele não atua desde 5 de junho. Teve uma lesão justamente jogando pela seleção contra o Catar. Depois teve todo aquele imbróglio se ele ficaria ou não no Paris Saint-Germain. Durante todo esse período, ele não atuou. E aí o Tite usou números para reforçar o porquê de Neymar seguir na seleção. Segundo o Tite, 50% dos gols com a seleção passam por Neymar, seja ele fazendo gol ou dando assistência. Por isso, ele segue com a camisa 10 e com a confiança do Tite. E os times mineiros? Bom, o Campeonato Brasileiro promete nessa final de semana, começando pelo América, que joga amanhã, 11 horas da manhã, contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto. O América não tem chance de voltar para a zona do rebaixamento, tem 4 pontos de vaga ali e está olhando para cima. Quer chegar no G4. Para isso, tem que vencer. Vale lembrar que o América está numa sequência aí, já são 8 jogos sem derrota, 5 vitórias e 3 empates. No domingo, às 11 horas da manhã, o Cruzeiro recebe o Grêmio no Independência. Costuma jogar no Mineirão, mas o Mineirão vai ter um evento amanhã, então o jogo vai ter que ser no Independência no domingo. E aí o Cruzeiro já tem um peso, foi eliminado da Copa do Brasil nessa semana, então aí precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento e tentar, no Campeonato Brasileiro, dar uma resposta para o torcedor, conseguir uma vaga na Sul-Americana do ano que vem, ou quem sabe, é difícil, mas quem sabe na Libertadores. E fechando a rodada dos mineiros, às 4 horas da tarde no domingo, tem Botafogo e Atlético lá no Rio de Janeiro. Esse jogo vai contar com a estreia do goleiro Wilson. Ele foi anunciado essa semana pelo Atlético, porque o Atlético está com problema médico entre os goleiros, tá? Deu muito azar. O Vitor machucou, o Wilson machucou, aí o Michael machucou, o Cleiton assumiu a vaga. Está com a seleção olímpica, então o Atlético teve que contratar aí o Wilson, de 35 anos, que estava no Coritiba, para assumir a posição no gol ali. E aí a estreia dele, pode ser que com o Cleiton voltando, ele vai brigar por uma posição, mas ele veio praticamente, vai ficar até o final do ano e veio para suprir essa necessidade atual. O Atlético despencou na tabela, perdeu os últimos 3 jogos no Campeonato Brasileiro, está na 7ª colocação, precisa voltar a vencer para se aproximar. Se vencer, não entra no G4, mas é importante voltar a sentir aquele gostinho da vitória. Com certeza, né? Esse gostinho é sempre bom. Muito bom. André, segunda-feira você volta, então, para nos atualizar sempre sobre os times de Minas e as seleções aqui também. Com certeza. Então tá, até segunda, hein? Até segunda. E uma empresa de Pequim conseguiu clonar um gato pela primeira vez na China. O avanço científico pode levar à clonagem de outros animais, como os pandas ameaçados de extinção. Esse gatinho é clone de um que morreu há 7 meses.
O dono, Wang Yu, mal pode acreditar em ter novamente seu bichinho de estimação e alega que não sabe nem descrever o sentimento. Garlic é o primeiro gato clonado pela Cynogen, uma empresa que desde 2017 já clonou 40 cães. Algumas pessoas que perderam animais de estimação estão dispostas a pagar $35 mil pela clonagem de um gato ou $53 mil por um cão. Nas últimas décadas, os chineses se apaixonaram pelos animais domésticos, que eram proibidos durante o período de Mao Tse-tung. De acordo com o relatório da organização Pet for Asia e do site Goming.com, os gastos relacionados com animais domésticos representaram no ano passado mais de $23 bilhões. A clonagem de um gato poderia permitir o avanço no processo para clonar um panda, algo que a China tenta fazer há 20 anos. E o Horizonte Notícia dessa sexta-feira fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado na próxima segunda, às 8h45 da manhã. É claro que eu te espero. Bom fim de semana e até lá. Tchau!